Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do seguinte tema: qual será afinal a sua despesa mensal daqui 20, 30, 40 ou 50 anos? E será que a renda gerada dos seus investimentos será capaz de custear essa despesa, fazendo com que você viva de renda de forma sustentável? Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E como vocês bem sabem, nós temos um fenômeno econômico conhecido como inflação, que acaba gerando a desvalorização do nosso dinheiro e que isso deve ser uma preocupação do investidor e do poupador. Afinal de contas, se a inflação de um determinado país for completamente descontrolada, dificilmente nós conseguiremos vencer essa inflação através dos nossos investimentos. Basta se utilizar do exemplo da Venezuela. Por mais que alguém tenha sido um investidor excepcional naquele país, ele não conseguiu vencer a inflação. E na verdade todo aquele esforço em ser um investidor excepcional foi completamente em vão. No caso do Brasil, nós temos aqui o índice oficial de inflação, que é medido pelo IBGE, é o IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, que tem aqui uma acumulação de 4,18% nos últimos 12 meses. Esse percentual aqui é alto ou baixo? Na verdade ele é baixo porque está abaixo da média do IPCA dos últimos 10 anos, que é de pelo menos 6%. Então a inflação oficial no país, uma média dos últimos 10 anos, teve ali como percentual 6%. O que significa isso? Que, na média, a cada ano que passa, o real, estamos falando da moeda real, que foi criada em julho de 94, o real ele perde poder de compra a uma taxa de mais ou menos 6% ao ano. Por isso, os seus investimentos e os dividendos e juros advindos dos seus investimentos precisam ser maiores que esse 6%, ou ao menos a valorização do seu patrimônio. Só que tem um detalhe, o IPCA não é o melhor dos índices que medem a inflação. Apesar de ser o índice oficial, foge da realidade da maioria dos brasileiros, por mais que tenha aqui uma cesta de preços que considera famílias entre 1 a 40 salários mínimos, ele é um índice completamente fora da realidade experimentada pela maioria dos brasileiros, como eu disse para vocês. Por quê? Porque vocês bem sabem que seus gastos não subiram apenas 4% nos últimos 12 meses. Existe um outro índice que é muito utilizado e, no caso, ele é produzido pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que é o IGPM, muito utilizado para reajuste de contratos locatícios. E aí você percebe aqui, no caso do IGPM, que o acumulado dos últimos 12 meses foi de 14,77%. Olha só essa distinção. Já esse aqui, então, parece ser bem mais dentro da realidade. Nos últimos 12 meses, provavelmente seus gastos superaram até 10% ou até esses 14% aqui. Só que é muito difícil a gente utilizar como parâmetro definitivo um índice inflacionário, porque cada um tem sua própria inflação, porque cada um tem sua própria cesta de preços. Ora, a depender da família, ela vai consumir mais carne de boi, a depender da família vai consumir mais carne de frango, a depender da família vai utilizar mais transporte público, outra menos transporte público. Então, a depender de cada família vai haver um índice de inflação diferenciado. Isso aqui é apenas um índice de mercado, um índice amplo, não há como chegar efetivamente na sua inflação pessoal. Então o primeiro passo é você conseguir identificar a sua inflação pessoal acima de tudo. Agora, se você quer simplificar a sua vida, você simplesmente adota como padrão algum desses índices aqui e pega uma média histórica. O IGPM historicamente foi maior do que o IPCA, 7, 8%. Você poderia adotar como uma média histórica aí para fins de simplificação 7% ao ano. Você precisa ganhar 7% ao ano, sob pena de não conseguir viver de renda de forma sustentável. Mas uma maneira para você identificar a sua inflação pessoal é você utilizar uma planilha de controle de receitas e despesas. Ou seja, você ter aqui o seu orçamento familiar, para ver se você tem mensalmente ou anualmente um déficit orçamentário ou um superávit orçamentário, que é o que a gente quer. E essa planilha aqui, ela tem aqui justamente o segmento das receitas, em que você vai colocar todas as suas receitas, inclusive PLR, que é participação nos lucros, tudo que você tem de receita. Você vai chegar num total, o que você tem de investimentos, e aí aqui você vai ter as despesas fixas, tanto com transporte, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, despesas variáveis e até despesas extras que a gente tem no meio dos meses ali, de forma sazonal em alguns momentos da nossa vida, e até despesas adicionais com lazer, vestuário, etc. Aí você vai chegar aqui no final a um saldo, que será positivo ou negativo a depender do mês. Diante disso, no primeiro ponto, você vai saber se o seu orçamento familiar é deficitário ou superavitário. Se for superavitário, você está tranquilo hoje, você consegue investir com tranquilidade. Se for deficitário, você precisa ou reduzir alguns gastos desnecessários, mas principalmente focar no aumento da sua renda, que é isso que mais importa. E, após isso, você vai verificar qual é a sua despesa anual. Se a sua despesa anual for, por exemplo, de 100 mil reais, você vai dividir por 12 esse número, justamente para saber qual é a sua despesa mensal na média, que seria de R$ 8.333.
nesse caso. Então, esse seria o ano 1, por exemplo, o ano de 2023. Você entendeu então que a sua despesa foi de aproximadamente 8.333. Agora você precisa monitorar qual será o seu gasto no ano 2. E suponhamos que o gasto no ano 2 seja a média do IPCA, 6%. Então, quanto que será o seu gasto mensal no ano 2? É só você multiplicar esse valor aqui por 1,06. Eu estou acrescentando 6%. Ou seja, meu gasto será de 8.833. Subiu então R$ 500. Mas como eu vejo isso na perenidade, projetando para os próximos 20, 30 ou até 50 anos, como eu trouxe nesse vídeo? Você pode se valer de uma calculadora de juros compostos, que é gratuita, por exemplo, aqui na internet. O que você vai fazer? Então vamos começar aqui fazendo uma projeção com uma despesa mensal de 3.000, 5.000, 10.000, 15.000 e 20.000, justamente para tentar abranger o máximo de pessoas possível. Então, R$ 3.000. E para fins de simplificação, a gente vai adotar o quê? Uma taxa de juros de 6% ao ano, que seria a média do IPCA. Mas como eu disse, isso aqui é muito individual, mas não tem como eu atingir todas as situações. Vou utilizar o IPCA para fins de simplificação. Diante disso, vamos colocar aqui o quê? O período. Primeiramente, em 20 anos, como eu disse nesse vídeo. Veja aqui, então, daqui 20 anos, uma família que tem uma despesa mensal de R$ 3.000, ela vai ter uma despesa mensal de R$ 9.600. Então, no ano 2053, se o IPCA manter essa média ou a inflação pessoal daquela família manter essa média, a despesa dela vai se aproximar de R$ 10.000 em 20 anos, ok? Agora vamos ver 30 anos. Em 30 anos será de R$ 17.000, em 40 anos será de R$ 30.000 e finalmente em 50 anos haverá uma despesa mensal de R$ 55.000. Já se a sua despesa fixa for de R$ 5.000, daqui 20 anos ela será de 16.000, daqui 30 anos 28.000, daqui 40 anos 51.000 e daqui 50 anos ela será de 92.000, quase R$ 100.000. Já uma família com uma despesa fixa mensal de 10.000, em 20 anos será de 32.000, em 30 anos 57.000, em 40 anos 102.000 e em 50 anos 184.000. Já se a sua despesa hoje é de R$ 15.000, em 20 anos será de 48.000, em 30 anos 86.000, em 40 anos 154.000 e em 50 anos 276.000. Por fim, se hoje a sua despesa mensal é de R$ 20.000, será de R$ 64.000 em 20 anos, 114.000 em 30 anos, 205.000 em 40 anos e R$ 368.000 em 50 anos. Então veja que a inflação é assustadora, assim como o efeito dos juros compostos ao longo do tempo. Então, como saber se eu vou conseguir ter uma renda sustentável acima das minhas despesas mensais para ver se eu consigo de fato viver de renda no futuro? Vamos utilizar aqui de uma planilha de aposentadoria para fazer isso. Primeiramente, vou utilizar o meu exemplo pessoal. Depois vou usar aqui um exemplo simulado de alguém que consegue aportar R$ 1.000 por mês e começou com R$ 10.000, ok? Então vou começar aqui comigo, Luan Lincoln. Vou colocar aqui um patrimônio inicial de R$ 1 milhão e vou colocar aqui um aporte mensal de R$ 10.000. Hoje, as minhas despesas fixas ficam em torno de R$ 12.000. Portanto, daqui 30 anos, minha despesa mensal será de quase R$ 70.000. Em 40 anos, vai ser de pelo menos R$ 100.000. Então, como que eu sei se eu consigo superar essa inflação? Bom, nessa planilha de aposentadoria, eu já coloco uma taxa de rentabilidade mínima que eu pretendo ter ao longo do tempo, 12% ao ano, só que ela é nominal. Então, eu desconto aqui já o IPCA para eu saber qual será a minha renda que eu posso utilizar de forma sustentável com base nesse ganho real aqui, ou seja, já descontada a inflação. Minha idade atual, 28 anos. Então, vamos colocar aqui a idade 58. Vamos supor que eu comece a viver de renda aqui nos 58 anos de idade, ou seja, 30 anos como eu coloquei ali em cima, em que minha despesa mensal será, vamos arredondar aqui, de R$ 70.000, caso eu aumente apenas 6% ao ano. Eu teria um patrimônio acumulado de R$ 60 milhões, só que o valor real seria de 14 milhões. E como você faz para hackear essa diferença aqui? Você simplesmente aumenta os seus aportes todos os anos a uma taxa superior à inflação, e principalmente a sua inflação pessoal. Então, se é 6%, todos os anos eu vou aumentar aqui para ter uma folga 10% dos meus aportes. Ano 1 eu aporto 10.000, ano 2 eu aporto 11.000 por mês, se possível, obviamente. Se não for possível, aí sim vai ter essa distinção aqui lá no final, justamente no ano que eu vou começar a utilizar da renda, que seria na idade 58. E aqui embaixo, o que eu tenho? A renda que eu vou poder utilizar de forma sustentável, ou seja, já considerando a inflação. Então veja só que interessante, a minha renda utilizável será de quase R$ 68.000. Veja que a minha despesa será de R$ 68.000. Então sim, eu
conseguirei viver de renda. Por quê? Porque o meu gasto mensal será exatamente a renda que eu vou poder utilizar. Mas veja, essa aqui é a renda utilizável. O meu patrimônio vai gerar pelo menos o dobro disso aqui de renda. Então eu vou ter uma aposentadoria sustentável aqui nesse caso. Mas veja, se meu aporte for, por exemplo, de R$ 12.000, que seria justamente o que? O meu gasto mensal médio, aí a minha renda seria de R$ 76.000, de tal modo que aí eu conseguiria inclusive ter folga na utilização dos proventos. Ou seja, o que você percebe aqui? Se você manter uma taxa de 12% ao ano e o seu aporte mensal for, desde que você comece com um patrimônio grande aqui, superior ao seu gasto mensal, você vai conseguir viver de renda com folga. Mas essa não é a realidade de todo mundo, na verdade é a realidade de poucos. Vamos fazer o caso de uma família que tenha uma despesa fixa de R$ 3.000. Só esse caso para a gente ver se é possível conseguir viver de renda de forma sustentável dessa maneira. E que ele faça aportes aqui de R$ 1.000. Já antecipo aqui para vocês, R$ 1.000 fica abaixo justamente da sua despesa fixa. Então, você vai ter dificuldade para viver de renda com facilidade. Então, veja, você teria 3,3 milhões, só que a renda utilizável daqui a 30 anos será de 4.570. Acontece que o seu gasto mensal será de R$ 17.000 daqui a 30 anos. Claro que o seu patrimônio, como eu disse, ele vai gerar pelo menos mensalmente o dobro disso aqui. Então será algo em torno de 9 ou até R$ 10.000, ou um pouco mais. Contudo, você não vai conseguir superar todos os seus gastos mensais se eles continuarem crescendo dessa forma. Então, ou você aumenta os seus aportes todos os anos para conseguir superar isso aqui. Porque se você aumentar o seu aporte acima da inflação e a sua renda, como eu disse ali, será de R$ 4.500, dessa forma, você vai conseguir manter o poder de compra dos seus dividendos. Se a sua despesa fixa hoje é 3.000 e seus dividendos vão gerar 4.500 porque você foi aumentando seus aportes, aí sim você vai conseguir viver de renda. Agora, se você manter os seus aportes estáticos aqui, aí você não vai conseguir, como a gente acabou de ver. Claro, se o seu aporte for de 3.000 e a sua despesa fixa for de 3.000, aí o cenário muda completamente, de tal modo que a renda utilizável será de 13.000. Mesmo assim, você não vai conseguir atingir aqui os 17.000. Então, seu aporte não pode ser estático. Já que as suas despesas fixas crescem, seus aportes precisam crescer. Então, se o seu aporte, no caso aqui, for de 4.000, estático, você não vai aumentar esse aporte nunca, aí sim você chegaria nos 17.000 de renda utilizável, que seria superior ao seu gasto mensal lá após 30 anos. O que nós podemos concluir então? Primeiro, cuidado no crescimento dos seus gastos anualmente, porque isso vai determinar se você vai conseguir viver de renda ou não lá no futuro. Segundo, aumente os seus aportes todos os anos, sob pena de a renda gerada lá no futuro não conseguir superar a inflação e o aumento dos seus gastos mensais. Terceiro, seguindo esses passos, você vai conseguir uma renda mensal sustentável, acima da inflação, sem que você perca o poder de compra e ainda com seu patrimônio acumulado, porque não podemos nos esquecer que estamos falando apenas da renda, mas o seu patrimônio vai estar aqui, estático. Em determinados meses, você quer fazer uma viagem, alguma coisa excepcional, você vende parte do seu patrimônio, é para isso que serve efetivamente, a gente já vai estar ali numa idade mais avançada, e assim usufrui do seu patrimônio. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem diversas aulas exclusivas, até como você faz o valuation adequado das ações da Vale, você tem o desempenho das nossas carteiras, a carteira do 0 ao 100 mil, aulas de indicadores de análise fundamentalista, o nosso mini curso de imposto de renda para investidores e muito mais. Ou alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero, analisar o seu portfólio já existente, posso dar recomendações de alocação de ativos por escrito via parecer, como preferir, ou até oralmente via consulta individual comigo por Google Meet. Para contratar os meus serviços, basta entrar em contato via Instagram, que eu deixo o link aqui embaixo, ou pelo WhatsApp empresarial que eu também deixo aqui embaixo. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você já chegou a fazer essa espécie de projeção, essa definição de plano, para que a gente possa ter mais tranquilidade e segurança no que devemos fazer para garantir o nosso futuro? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing, até o próximo vídeo, fui!